Quero saber no ar. Você já mandou a sua pergunta sobre inchaço, relacionado à alimentação, inclusive? Esse é o tema de hoje com a Bettina Moritz, a nossa nutricionista. É isso aí, a gente vai ajudar a descobrir qual a causa do seu inchaço e como se livrar desse incômodo, né? Participe mandando a sua pergunta com nome e cidade para o 48 99633 4567. É isso aí, você vai descobrir quais alimentos provocam inchaço e quais bebidas evitar. Nossa primeira pergunta, Bettina, seja bem-vinda. Tudo bem, Bettina? Já está no telão, olha só. Simone de Palhoça, tenho problemas hormonais e comecei a tomar suco detox em jejum. Isso ajuda no inchaço? Melhor tomar pela manhã ou à noite? Simone, o tal famoso suco detox normalmente é feito com couve. A couve é rica em cisteína e por isso alguns indivíduos falam que esse suco ajuda na eliminação de toxinas ambientais, mas o seu fígado já faz isso para você, a eliminação dessas toxinas. Neste suco, para ajudar a eliminar esses líquidos excessivos, adicione salsinha ou salsão. São dois superalimentos que ajudam aí na diurese, no aumento dessa eliminação de líquidos. E uma superfruta é o abacaxi ou a melancia. Ok, vamos a mais uma pergunta por aqui. Gláucia de São José. Eu gostaria de saber por que toda vez que eu como pão, eu fico inchada e com azia. Eu estou tentando deixar de comer, mas está bem difícil. Gláucia, o pão, muitas vezes, o que causa essa azia por causa do pão é o fermento do pão. Experimente torrar o pão e observe se continuam os mesmos sintomas. É possível que você tenha alguma intolerância a algum ingrediente do pão. É muito comum ter intolerância ou até mesmo desenvolvimento de doenças celíacas. Em Santa Catarina, somos o estado que temos o maior número per capita de pacientes, de indivíduos com doença celíaca, que não conseguem comer o trigo. Se por acaso não for o fermento, troca o pão então por pão sem glúten e observe se você também tem melhora, né, destes sintomas. Essa intolerância pode causar esse sintoma de inchaço, distensão abdominal. Da Gláucia de São José, cabe a pergunta da Rafaela de Floripa. Eu ganhei bebê há alguns meses e inchei muito no final da gestação, mas ainda me sinto com inchaço em partes do corpo. Que alimentos posso reduzir ou até retirar da minha alimentação de forma que não prejudique a amamentação? Obrigado pelas dicas de sempre, diz a Rafa. Rafaela, são várias as causas para a gente aumentar o edema durante a gestação, principalmente na fase final. Nós temos a quantidade de líquidos no nosso corpo durante a gestação, ela dobra. E no final da gestação a gente tem aquele peso na barriga, bastante peso nas pernas. Esse aumento de peso corporal gera aí a facilidade para o aumento do edema. Fiquem atentas às grávidas que, se por acaso você não estava inchada e do dia para a noite ficou super inchada, isso pode ser um sinal de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, um aumento da pressão arterial. Isso é muito perigoso para você e para o bebê. Corra para o seu obstetra para conversar com ele e falar sobre esse edema. Mas é comum, sim, a gente ter um pequeno edema aí no final da gestação que pode acompanhar no início ali do pós-parto. Esse edema ocasionado por um aumento do cortisol é o estresse natural do pós-parto que acontece aumentando os níveis do hormônio cortisol e que também aumenta os níveis do hormônio aldosterona e retém mais líquidos. Esse aumento da retenção de líquidos é para facilitar aí a produção de leite, que vai necessitar de uma grande concentração realmente de líquidos. Bastante normal, mas também pode acontecer muitas vezes um hipotiroidismo pós-parto. Então é importante você voltar no seu médico para avaliar se a sua tireoide está dentro da normalidade, porque o hipotiroidismo também pode ser causa aí desse edema. Para você ter um auxílio para a diminuição então desses líquidos excessivos, salsinha, salsão, abacaxi, melancia, e são alimentos super incríveis aí para diminuir esse líquido aí no seu corpo. Valeu, Bettina. Daqui a pouco a gente retorna contigo, então. Até mais. Muito obrigada. Seguimos agora com o nosso Jornal do Almoço e a volta do nosso Quero Saber, chamando a Bettina Moritz pra gente. Tema de hoje, inchaço corporal. Nossa nutricionista está explicando como ele surge e te ajuda a entender que alimentos e bebidas você pode evitar ou consumir. E claro, como melhorar as suas refeições para que ele não volte a acontecer. Vamos para o telão, Bettina? Vamos lá. Quem está chegando aqui agora com pergunta é a Tereza de Florianópolis. Eu gostaria de saber sobre a relação da água de coco e o inchaço. Ajuda ou piora? Em termos gerais, se você não tiver uma doença de base que esteja causando esse edema, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, onde você faz uma retenção de líquidos e o seu rim não está conseguindo eliminar esses líquidos excessivos, a água de coco é um bom reidratante oral e ajuda aí também na eliminação desses fluidos.
Muito bem. Depois da Tereza, de Florianópolis, chega a pergunta do Eduardo, de São José. Eu com frequência fico inchado por causa de gases, mas não consigo identificar o alimento que provocou. O que parece fazer mal num dia, em outro não faz. Como resolver isso? Eduardo, normalmente isso é ocasionado por alguma intolerância alimentar ou pela presença de algum patógeno, algum bichinho aí no seu intestino. É possível que tenha talvez um protozoário ou o crescimento de algumas bactérias ou talvez uma intolerância à lactose que você ainda não percebeu. Para os intolerantes à lactose, nós conseguimos tolerar até em torno de 6 gramas de lactose ao dia. Mas quando esse consumo ultrapassa, muitas vezes os sintomas aí então aparecem. Ou talvez você esteja consumindo alimentos que causem um aumento da formação de gases num mesmo momento, talvez um consumo excessivo de feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, brócolis, couve-flor, alimentos que são fermentativos num mesmo momento, num mesmo dia, e aí esses sintomas então pioram. Então fique de olho nesses alimentos fermentativos e tente não consumi-los todos no mesmo dia. Tudo junto e misturado. Vamos lá? Estela de Biguaçu. Eu tenho uma idade, não sei se é 35, alguma coisa, e muita gordura abdominal, estufamento. Eu estou tomando há uma semana suco de abacaxi, maçã, gengibre e limão sempre antes das refeições. Isso realmente elimina a gordura abdominal? Comecei a fazer caminhadas 2 a 3 vezes por semana. Estela, você está muito certa em fazer exercício físico, bastante importante aí para a eliminação da gordura, não só abdominal, né? A gente tem uma eliminação da gordura de todo o corpo, mas realmente não existem sucos milagrosos, não existe suco que emagreça. O importante é você reduzir o que você come durante o dia. Então, se você comia exatamente o que você come hoje e se você só adicionou este suco pela manhã, não acredite que você vai emagrecer. Você precisa fazer uma modificação do seu dia alimentar. Aumente também o consumo de saladas durante o almoço e no jantar. Salada crua, meio prato, principalmente folhas, são bem importantes para ajudar aí no processo de emagrecimento. Importante também você consumir em torno de 3 frutas no total do dia, entre 3 e 4 frutas, e eliminar os industrializados. Muitos industrializados, ricos em farinhas e o excesso do açúcar. Tá bem, Betina, daqui a pouco você volta para tirar dúvidas. Hora de Quero Saber de volta no seu Jornal do Almoço. Estamos conversando com a Betina Moritz sobre o inchaço no corpo. E aquele acúmulo de líquido que pode ser provocado por questões diferentes, funcionais, nutricionais e também desequilíbrio hormonal. Telão, Betina. Bem-estar, pergunta de quem? Luziane de Sombrio. Olha. Eu estou grávida de 7 meses e estou inchada demais. O que é que eu posso fazer para diminuir esse inchaço? Luziane, bastante importante retirar da sua alimentação o excesso de sódio, o excesso de sal. O sal em excesso aumenta o acúmulo de líquidos e essa retenção. Onde ele está escondido, né? Normalmente a gente tem adição de sal na comida, começa a reduzir esse sal que você adiciona, mas principalmente em alimentos industrializados, biscoitos, pães, em geral tortas, todos os alimentos industrializados e as refeições prontas têm muito sódio. Além disso, conservas. As conservas também vai bastante sal. Azeitonas, queijos, embutidos, presuntos, apresuntados, mortadela, tudo isso deve ser restringido da sua alimentação para que diminua aí esse edema, mas não esqueça de voltar ao seu obstetra. Comentei aqui anteriormente, algumas situações podem levar a um edema que daí não é fisiológico e pode ser um sinalzinho aí de aumento da pressão arterial. Precisa ficar atenta. Bacana, depois da Luziane de Sombrio, a pergunta é da Rose de Sara. Depois que tirei minha vesícula, tudo que eu como me causa inchaço. Fico com a barriga muito inchada, tenho muito líquido retido. O que eu posso fazer? Rose, esse seu inchaço provavelmente é da diminuição da digestão das gorduras. A vesícula é um órgão que está associado à produção de um líquidozinho que ajuda na digestão das gorduras que a gente come. Então, reduz o consumo de gorduras. E aonde estão essas gorduras? A margarina, a manteiga, requeijão, queijos são grandes fontes de gordura. O leite integral, passe para leite e iogurte só na forma desnatada. Tira toda a gordura aparente da carne. Antes de fazer o frango, retira a pele desse frango. Cuidado também, embutidos são muito ricos em gordura. Tá proibido o bacon. Reduz aí essas gorduras e tenho certeza que você vai melhorar essa digestão e vai ter essa sensação reduzida. Ufa, ainda bem que eu não tenho inchaço, gente. Depois da Rose, chega a Nicole de Laguna, sul do estado, aqui com a gente, coisa linda. Gostaria de saber se suco de limão
limão e salsinha ajudam a diminuir esse inchaço, né? Nicole, ajuda sim. Salsinha, salsão, abacaxi, melancia, melão. Além disso, você tem a pera, o chuchu. E, além disso, você pode contar também com alguns chás que diminuem aí esse edema, principalmente chá de hibisco, chá verde, cavalinha, chá de folha de abacateiro, são grandes aliados aí para diminuir o edema. Ok, Betina, até daqui a pouco. Até. Tá bem? Última rodada de perguntas para a Betina Moritz no Quero Saber de hoje. Bom, para você que chegou agora ou ligou a sua TV nesse momento, ela está respondendo sobre inchaço, aquele incômodo, aquele edema provocado pela retenção de líquido no corpo humano. Vamos a mais uma dúvida por aqui, Betina. Agora vem da Maria de Criciúma. 15 dias antes do meu período menstrual, eu fico toda inchada. O que poderia me ajudar a diminuir esse desconforto? Adoro vocês. Valeu, obrigado, Maria. Obrigada, Maria. Maria, nesse processo que a gente já chama de TPM, a tensão pré-menstrual, o inchaço é realmente um dos sintomas. Estudos mostram que alimentos ricos em ômega 3, e aí principalmente a sardinha é um grande campeão, cavala, arenque, são grandes fontes, adicionado aí na dieta pode diminuir o inchaço. Além disso, tem estudos também com proteína de soja. Eles usaram 68 gramas de proteína de soja, diminuiu o inchaço. E muitos estudos mostrando que o consumo aumentado de cálcio pode ajudar na maior parte dos sintomas de TPM. E uma grande fonte de cálcio, principalmente use o iogurte desnatado e também o gergelim é uma excelente fonte. Você vai ter aí mais ou menos 850 miligramas de cálcio a cada 100 gramas de gergelim. Só não esqueça de triturar, fazer uma farinha e preparar aí, fazer alguma preparação com essa farinha de gergelim para ter a absorção deste cálcio adequado. De Criciúma, vamos para Palhoça, Aline. Tenho hipotireoidismo e vivo com retenção. Quais alimentos devo incluir diariamente na rotina? Aline, se você tem hipotireoidismo e repõe o hormônio para reposição, porque a sua tireoide não está funcionando mais adequadamente, não deveria haver o edema por causa do hipotireoidismo. O que pode estar acontecendo? Nós sempre repusemos o hormônio T4. Esse hormônio T4, ele se transforma em T3. Nessa transformação, ele precisa de 2 nutrientes, que são o selênio e o zinco. A deficiência desses nutrientes pode gerar menor produção desse hormônio ativo e aí sim a gente ter um edemazinho. Então, aposta nos alimentos ricos em zinco, principalmente amendoim, amêndoas, castanhas e também alimentos ricos em selênio, como a própria castanha do Pará. Coma uma castanha do Pará mais ou menos aí umas 3 vezes por semana. Dos alimentos ricos em zinco, a gente não pode esquecer também ostra e carnes. Tem uma alta concentração de zinco. Bê, obrigada mais uma vez, tá? Nos vemos semana que vem? Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Bom Betina. trabalho pra Tchau. você. Não Quero Saber de amanhã, nós vamos falar sobre promoção no trabalho. Todos querem crescer na vida profissional e as promoções são uma parte importante disso. Tem o momento certo de falar com seu chefe? Não. Mande a sua pergunta e a Vanessa Tobias vai responder no Quero Saber, Jornal do Almoço, amanhã.